E o vencedor das eleições para os órgãos sociais da Federação Portuguesa de Atletismo foi mesmo a lista B. Foi uma vitória inequívoca da lista B, tanto para a direção como para os outros órgãos sociais, a saber, Conselho Fiscal, Conselho de Disciplina, Conselho de Arbitragem e também a Assembleia Geral. E foi uma vitória sem espinhas da lista que, a poucos dias da primeira data para a realização das eleições, se viu excluída. E toda a gente sabe que houve ali um período tenso, que depois a mesa da Assembleia Geral resolveu dissolver aquele ato eleitoral no próprio dia e remarcá-lo para uma data posterior, depois foi anunciada como dia 28 de outubro, com a inclusão já da lista de Domingos Castro. E a corrida que tinha tudo para ser a 2, voltou a ser a 3 e voltou a ser a 3 na reta final, e os três candidatos tiveram a oportunidade de disputar a vitória. Paulo Bernardo com a lista A, Domingos Castro com a lista B e Fernando Tavares com a lista C. E a diferença na meta entre estes três candidatos foi incrível. E para mim e para muitos uma diferença inesperada. Acho que, fora o pessoal que já sabia em quem é que ia votar, e também ali uma concertação das várias associações na assinatura daquele documento a dizer que, caso avançassem as eleições com apenas dois candidatos que iriam revogar, e então aí já mostrou a força da lista B. Mas fora isso, acho que havia uma sensação que ia ser mais equilibrado, havia a sensação que provavelmente o candidato mais forte era o Paulo Bernardo, mas nesta última volta, e fazendo uma analogia para o atletismo, nestes últimos 400 metros, Domingos Castro esteve fantástico. Foi uma volta que meteria o público a vibrar mais do que os aquecimentos do Mantorras no Estádio da Luz. Ele foi fortíssimo nos últimos 400 metros, foi mais rápido que o Luke a sacar da arma. Fez lembrar o Usain Bolt, enquanto os seus adversários pareciam ultramaratonistas que tinham claras dificuldades de mudar o ritmo depois de mais de 100 km nas pernas. É que a diferença foi mesmo enorme, enorme. E como o Domingos Castro me falou emocionado ao telefone, vou citá-lo, foi uma vitória estrondosa. E foi mesmo, porque foi contra dois vice-presidentes em atividade. E a questão de se esperar mais equilíbrio e eventualmente a vitória de um outro candidato, vinha muito daí. E temos de ser honestos em relação a isso. Pesava muito o facto de nunca alguém de fora ter vencido um candidato vindo de dentro. Claro que há várias explicações para isso, mas eu quero acreditar que é por as associações reconhecerem que quem está dentro tem o savoir-faire, tem o saber fazer, tem experiência específica dentro de uma organização de utilidade pública desportiva sem fins lucrativos, que lida com o atletismo, é um nicho, e obviamente sendo o atletismo não é outra modalidade e nem há paralelismos. O futebol não é igual ao atletismo, o atletismo não é igual ao ténis, é atletismo. Mas nesta vez as associações efetivas e extraordinárias foram esclarecedoras. Queriam uma mudança, querem uma mudança. Talvez nem se saiba ao certo, nem se sabe ao certo o que é que se quer nessa mudança, mas a maioria, 61% de quem votou, tem esse desejo de mudança. E a lista B é sobre aproveitar esse desejo, essa insatisfação, alguns momentos da corrida eleitoral, soube fazê-lo de forma sublime, até no próprio debate, ouviu-se Domingos Castro a comentar como é que agora estão a apresentar isso e tiveram 12 anos e podiam ter feito. Porque é que devemos acreditar que só agora é que vão fazer? E esta é uma frase ou uma pergunta que ouvi de muitos dirigentes de clubes, de treinadores, de atletas. Só que lá está, não são os dirigentes de clubes, nem os treinadores, nem os atletas a votar. Residia a dúvida então, será que as associações têm a mesma opinião, ou tinham a mesma opinião? Porque é muito fácil falar que o estado do atletismo está mal, que a Federação Portuguesa isto e aquilo, que a FPA só erra, que a FPA beneficia uns e prejudica outros, que não acerta. E o que eu também acho que é lamentável, porque nunca se ouviu falar ou a ser dado valor às coisas boas que foram sendo conseguidas ao longo destes últimos 12 anos, com a intervenção do Paulo Bernardo, com a intervenção do Fernando Tavares, mais do Paulo Bernardo,
Claro que foram melhorias proporcionadas pelo avançar do tempo, proporcionadas pelos avanços tecnológicos, mas não só. E eu tenho um exemplo que o meu pai faz provas da Federação Portuguesa de Triatlo, da Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno, e é só convidar as pessoas a irem ver algumas provas do calendário nacional dessas federações e fazerem a comparação e vão pensar que a Federação Portuguesa de Atletismo é rica. E se fosse um restaurante Michelin, certamente a FPA teria uma estrela Michelin. Se fosse um restaurante, teria uma estrela Michelin e as outras davam estrela 1. É que é mesmo incomparável em todos os aspectos. Mas isto é só uma parte de alguém que tenta ver as coisas de vários ângulos e não fica obcecado pelo seu ângulo, pela sua ideia da realidade e pelas suas verdades. Mas independentemente dessa realidade, eu tinha a curiosidade em ver se as associações realmente iriam confiar na lista B, na lista de Domingos Castro, que foi, para qualquer um que esteve assim atento, foi aquele candidato que mais se mexeu, ou pelo menos mostrou empolgação, mostrar ideias, as pontes que foi criando. Portanto, pelo que foi tornado público, Domingos Castro mostrou-se bastante ativo e no final não houve dúvidas. As associações, os associados, tanto efetivos como extraordinários, não tiveram dúvidas. Quiseram a mudança. 61% Domingos Castro, 22% Paulo Bernardo, 11% Fernando Tavares. É esclarecedor. Sem esquecer até que a lista de Fernando Tavares, a lista C, era a lista que tinha mais figuras da atual direção, ou da direção que termina agora o seu mandato. E se foi por isso que teve este resultado, só os associados poderão dizer. E gostava também de partilhar algo que ficou marcante ainda no início disto tudo, porque em dezembro do ano passado começou-se a falar da intenção de Domingos Castro em candidatar-se, o que foi anunciado em fevereiro, e aí, finais de fevereiro, início de março, conversei com um presidente de uma associação lá de cima, do norte, uma excelente conversa, e aí ele disse na forma genuína e despojada com que o Domingos Castro se estava a demonstrar enquanto candidato a presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, e que seria tonto aquele que o desconsiderasse, aquele que desvalorizasse a sua candidatura e o potencial sucesso da mesma. E esse presidente disse-me e afirmou que o Domingos Castro mostrou-se um candidato humilde, muito humilde, mais humilde do que a própria casa com que o Domingos partilhou, com 8 irmãos em Fermentões na sua infância, e humilde no sentido de saber as suas fraquezas, reconhecê-las e de não querer armar-se em super-herói. E assim, creio que até fez das fraquezas uma força, porque disse abertamente: ok, eu não sei desse assunto, ou posso não vir a saber desse assunto, mas vou rodear-me dos melhores que saibam. E isso aí revela logo uma atitude de coragem acima da média, e com esta vitória esclarecedora só posso desejar que seja um mandato acima da média e que no final, e que durante e no final, deixe de haver tantas críticas, porque essas, meus amigos, as críticas, sempre as haverá.